Boa noite, meu irmão, graça e paz. Estou passando por aqui para deixar os pedidos dessa semana, tá bom? Em prol da campanha de missões estaduais. Essa semana estaremos orando pelas frentes missionárias que estão localizadas em Varjota, Independência, Catunda e São Benedito, tá? Que os irmãos possam estar anotando, né, os pedidos específicos de cada missionário, para que durante essa semana a gente possa estar orando, tá bom? Minhas sombras não vão antecipar.
Olá, meu irmão, a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo. Aqui estamos mais uma vez neste culto de doutrina para darmos continuidade à série de meditações na carta de Paulo aos Filipenses. Estamos nesse período do mês de julho, expondo o capítulo de número 2. E hoje vamos para a terceira mensagem, que tem como título Brilhando como as Estrelas. Por gentileza, abra sua Bíblia em Filipenses capítulo de número 2, versos 12 ao verso 18. É um texto bem conhecido, logo você identificará as verdades preciosas da palavra de Deus por meio desta passagem. Então, Filipenses capítulo de número 2, verso de número 12 ao verso de número 18. Vamos à leitura desta passagem da palavra de Deus. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham tornar-se puros e impuros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como as estrelas do universo. Segue o texto, verso 16. Retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem esforçado inutilmente. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferece a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Verso 18. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Eis o texto da palavra de Deus, Filipenses, capítulo de número 2, verso 12 ao verso de número 18. Então, vamos meditar nesse texto, dando continuidade à nossa série de meditações, a nível de recapitulação. A primeira mensagem, do verso 1 a 4, eu tratei sobre a questão da unidade, a unidade e a humildade entre os irmãos. Do verso 5 ao verso número 11, nós vimos que o argumento de Paulo, foi o sermão da semana passada, é de que Jesus nos deu um exemplo. E ele diz, olha, tende em vós o mesmo sentimento, o belo sentimento que está presente na pessoa de Jesus, na sua humildade, no fato de ter encarnado e ter se tornado servo de todos. Então, para Paulo, do verso 1 ao verso número 11, todo cristão tem que ser humilde, tem que lutar por unidade, tem que viver a obediência. Por quê? Porque Cristo estabeleceu esse padrão. Esta é a afirmação do apóstolo nesta passagem. Bom, diante disso, Paulo continua a sua argumentação para a igreja em Filipos, agora tratando sobre um tema bem pertinente, o tema da santificação. Aqui, nesse pequeno texto que nós acabamos de ler, nós temos uma das passagens mais brilhantes do Novo Testamento no que se refere à vida cristã, à caminhada cristã, o crescimento espiritual. Porque nesta passagem, Paulo vai argumentar e vai apresentar aos seus ouvintes o fato de que Deus está interessado na santificação dos crentes e que todo crente que tem consciência da sua posição, do novo nascimento, de regenerado por Deus, também está em busca de crescer em santificação. E por fim, ele traz ali aspectos bem práticos para ajudar os irmãos na sua caminhada. O texto que eu vou meditar com vocês nesta noite, do verso 12 ao 18, ele está dividido basicamente em 3 pontos, tá bom? O primeiro ponto é aquilo que o que Deus espera dos crentes, o verso de número 12. Segundo, o que Deus faz por cada crente, verso de número 13. E as orientações práticas de Deus para a sua igreja, verso 14 ao verso de número 18. Então vamos, já que destrinchamos o texto, fizemos aqui as devidas divisões, vamos então à meditação da palavra de Deus. O primeiro ponto que eu quero chamar a sua atenção está no verso de número 12, quando Paulo diz assim, assim, meus amados. Essa expressão assim, que na verdade é um conectivo, porque está fazendo uma ligação com o contexto anterior, Paulo está simplesmente dizendo, ó crentes,
Escutem o que eu estou lhe dizendo. Vive em unidade, humildade, obediência, porque esse é o padrão de Jesus Cristo. Então, assim vocês devem viver. Assim, meus amados irmãos, ele continua e assim ele inicia o verso de número 12. Aí observa o que ele diz. Como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. E aqui Paulo fala um pouco da sua condição. Quando Paulo escreve a carta aos Filipenses, Paulo não está no seu gabinete pastoral. Paulo não está no seu, digamos, no seu escritório pastoral, como eu estou aqui, cercado pelo meu material de trabalho. Paulo está preso. É bem verdade que ele tem em sua companhia os livros, os pergaminhos, porque ele mesmo pediu a Timóteo. Mas observe, Paulo está escrevendo de uma prisão em um contexto extremamente difícil, um contexto de dor, fruto de perseguição, porque ele estava pregando o evangelho, uma situação que uma pessoa qualquer ficaria entristecida, amargurada. Mas é nesse contexto que Paulo escreve sobre um tema bem pertinente, o tema da caminhada cristã, mas não é uma caminhada qualquer, é uma caminhada com alegria. Observe, mesmo vivendo em situações, em um contexto caracterizado por prisão, sofrimento, dor, Paulo fala sobre a alegria da vida cristã. Então ele foca o seu argumento para esses irmãos, ele diz assim, eu sei que vocês, ele está falando para crentes, nós vimos semana passada, ele está falando para um público crente, pessoas regeneradas, tratadas por Deus, que de fato nasceram de novo. Por isso ele usa a expressão meus amados, ou seja, aqueles que compartilham do amor de Deus para comigo. Isso se refere à igreja. Paulo diz que esses irmãos eles caminham de fato em obediência. São pessoas obedientes. É lógico que tem os seus contratempos, tem ali os seus problemas. Quem não tem? Então a igreja de Filipos não era diferente. Era uma igreja, a grosso modo, obediente, uma igreja com bom testemunho. Então Paulo bate o martelo e diz, eu sei que vocês obedecem ao Senhor quando eu estou presente, mas eu também sei, quando eu não estou presente, vocês perseveram. É basicamente aquela igreja que quando o pastor tira férias, alguns irmãos se acham na liberdade de aprontar ou de fazer alguma coisa que eles não poderiam na presença do líder eclesiástico, enfim. Então, Paulo diz que esses irmãos não, eles são pessoas de fato crentes, obedientes. A obediência é uma das características dele. Engraçado que mesmo sendo obedientes, Paulo os exorta a perseverar em obediência. Padrão de Jesus Cristo, lá do verso 5 a 11. Então ele diz, olha, eu sei que agora na minha ausência, vocês continuam a caminhada, vocês continuam servindo. Aí ele diz assim, ponham em ação, final do verso de número 12. Isso é o que Deus espera de você que está aqui me ouvindo. O que Deus esperava da igreja em Filipos, que Paulo exorta. Ele diz, olha, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Permita uma observação. É óbvio, nós cremos, como bons protestantes, evangélicos, batistas, enfim, que a salvação é pela graça. Nenhum de nós fomos salvos porque você é bonitinho, você fala bem, você é uma pessoa que quase não tem pecado. Não, nós somos depravados, somos miseráveis, somos pobres e nus espiritualmente. As vestes que hoje possuímos é porque Cristo nos deu, não é parte de nós, mas foi imputada a nós, foi colocada em nossa conta. Essa é a expressão que Paulo usa quando ele escreve a igreja em Roma. Enfim, então a salvação ela é uma obra divina. Se hoje você está na igreja, é porque Deus foi lá onde você estava, Ele te resgatou, trabalhou no seu coração, mudou sua vida e lhe trouxe a presença dos santos, a comunhão dos santos, ou seja, a igreja. Bom, mas preste bem atenção. A salvação ela tem, digamos, 3 aspectos, passado, presente e futuro. Pensem nesses termos. No passado, a salvação consiste na obra da eleição e justificação. É aquele ato de Deus de dizer que vai nos salvar e nos justificar por meio da obra do Filho. No presente, a salvação se manifesta por meio da santificação. Por exemplo, enquanto estamos servindo a Deus no meio da sua igreja, se alimentando pela palavra, a oração, a comunhão, estamos crescendo em santificação, ou pelo menos deveríamos estar. E no futuro, o que nos espera é o quê? A glorificação. Então, no passado, a justificação,
No presente, a santificação e no futuro, a glorificação. Nós estamos nesse processo. Por isso que a expressão mais adequada é a caminhada cristã. Não é à toa que a palavra de Deus nos chama de quê? Peregrinos. Você está peregrinando, caminhando. Mas você está caminhando rumo, ok? A presença de Deus, a morada com Cristo. Mas à medida que você caminha, você está crescendo em santificação. Então observe o que diz esse texto. Ele diz o que Deus fez por nós. Ele nos salvou, né? Ele nos salvou com graça. Mas agora, Ele não só nos salva por graça. Ele deseja que cresçamos em salvação. Aí você deve estar perguntando, pastor, o que é crescer em salvação? O que é pôr em ação a salvação? Ou realizar a salvação? Ou em algumas Bíblias tem assim, desenvolvei a vossa salvação. É o ato justamente de fazer uso, digamos, dos chamados músculos espirituais. Ou seja, as disciplinas de graça para o qual você foi chamado por Deus para praticar leitura, oração, comunhão. Daqui a pouco eu retomo esse assunto. Mas o que eu quero que você entenda é que Deus nos deu a salvação, mas Ele nos deu essa salvação para que desenvolvamos, ou seja, cresçamos em santificação, cresçamos como salvos em Cristo Jesus. Mas não é um crescimento qualquer, ele está desassociado de algumas realidades. Observe o que diz o texto. Desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Aqui Paulo usa duas expressões que merecem uma observação aqui, uma nota mais interpretativa. Quando ele usa a expressão temor, a palavrinha grega phobos, lá de alguém daquele nome lá, né? A claustrofobia, essas fobias que existem por aí, enfim. Então, quando Paulo usa essa expressão, ele está dizendo que a nossa salvação, eu e você, devemos desenvolver, crescer, mas com temor. Aí você deve estar se perguntando, peraí, eu tenho que crescer em salvação, mas com medo de Deus? Só que a ideia de temor aqui não é de ter pavor, medo, pânico de Deus. A ideia é de ter consciência de quem Ele é. E o fato de ter consciência de quem Ele é, eu me comporto de forma reverente, de forma santa. E aí esse temor está acompanhado de um outro termo, temor e tremor, lá da palavrinha grega tromos, ou seja, a ideia de trêmulo, de consciência. Ou seja, o que Paulo está exortando esses irmãos, e que eu quero que você entenda por meio desta meditação, é que Deus espera que nós cresçamos em santidade, consciente de quem Ele é, ok? Consciente de sua grandeza, de sua santidade, de sua beleza, e mais do que isso, mais do que consciente, com uma postura reverente, respeitosa, porque toda a nossa vida está sendo vivida diante de Deus. Você pode até ter meio que um ranço católico e de achar que a sua vida com Deus é só quando você vai para a igreja. Mas não. Tudo que você faz, trabalho, faculdade, o ato de você lavar lá as roupas, louças, minha irmã, o ato, meu irmão, você ter que trabalhar pegando peso, dirigindo, enfim. Tudo que nós fazemos em todas as áreas da vida, nós estamos fazendo diante de Deus. Então nós devemos fazer todas essas atividades com temor e tremor, sem perder, de fato, de vista de que Deus é grande e merece respeito. Então esta é a verdade que Paulo está ensinando aqui. Segunda colocação, ele acabou de dizer o que Deus espera de nós, agora o que Deus fez por nós, o que Deus fez pelos crentes. Verso 13. Pois é Deus quem efetua em vós tanto querer quanto realizar, de acordo com a sua boa vontade. Ou seja, nós falamos da responsabilidade humana, agora vamos falar da soberania divina. Paulo está simplesmente dizendo que é Deus quem trabalha na nossa vontade, no nosso querer e no nosso realizar. Em outras palavras, ele está dizendo, Deus quer que cresçamos em santidade. Só que Ele não só quer que cresçamos, Ele está empenhado em nos fazer crescer em santidade. É como se Deus dissesse, eu quero que você, meu servo, cresça em santidade. Aí você dissesse, Senhor, mas como? Eu não consigo por si só. E aí depois respondesse, mas você não está só. Eu estou trabalhando no seu querer, na sua vontade, no seu realizar. Eu estou efetuando todas as coisas. O maior interessado para que cresçamos em santidade, novidade de vida, é Deus.
Mas Ele não está só interessado, Ele está investindo em nossa vida, em termos espirituais, para que cresçamos em santidade. Deus, Ele é salvador, mas Ele também é investidor. Como assim? Porque Ele está investindo no sentido de que Ele está nos dando os recursos para que possamos empreender uma caminhada de santificação. Então, observe no ponto 12, verso de número 13. Existe uma responsabilidade que cabe a nós e existe uma parcela que cabe a Deus. E as duas estão ali, caminhando de mãos dadas. Deus deseja que você desenvolva, realize, e por isso Ele está ali se esforçando e te dando condições para que você cresça espiritualmente. Então, esta é a mensagem central dos versos 12 e 13. Aí, o que acontece? Paulo, como bom pastor, e sabendo que muitos irmãos precisavam compreender de forma mais clara sobre essa questão da santificação, de assumir responsabilidades, de viver a vontade de Deus, Paulo, a partir do verso 14, verso 18, ele vai fazer o quê? Ele vai dar orientações, dicas. É como se ele dissesse: irmãos, agora vou te dar aqui algumas orientações pastorais para que você desenvolva a santificação. Então vamos para esse texto, verso 14 ao verso 18, ele começa dizendo: façam tudo sem queixas e murmurações. Ou seja, a primeira coisa que você precisa fazer para crescer em santificação é não fazer as coisas murmurando e se queixando. Sabe o que é interessante? A palavra queixa ou murmuração, queixa ou discussão, vai depender da sua tradução, é a ideia de pecados relacionados à língua. Então, na linha de pensamento de Paulo é o seguinte: para que cresçamos em santidade, a primeira coisa que precisamos controlar, fazendo agora o uso da expressão lá de Tiago, é o pequeno órgão, para que possamos pronunciar palavras de santificação. Então ele diz que essa queixa é o ato de reclamar, de murmurar, o ato de contender. Paulo está dizendo: olha, refreie isso. Para que você cresça em santidade, é necessário que primeiro você mortifique a carne. Então não faça as coisas se queixando, murmurando, se controle, Morde a língua para que você não peque. Esse é o ponto desse verso de número 14. Verso de número 15 ele continua, e aí vamos aqui o que ele diz. Verso de número 15. Para que venham tornar-se puros e irrepreensíveis. Paulo está dizendo que a partir do momento que você se controla, você vai se tornar puro, aí não no sentido aqui de sem pecado. A ideia de pureza aqui é a ideia de purificação. Você está sendo santificado, tá bom? Preste bem atenção. Se você fizer isso, você vai ser santo e nunca mais vai pecar, Uma vez eu me lembro que eu, conversando, na verdade, meio que orientando o irmão sobre a doutrina da santificação, e eu falei para ele da nossa luta contra o pecado, da santidade, para perseverar em santidade. E eu me lembro bem que esse irmão, ele chegou para mim e disse assim: pastor, desde quando eu me converti, eu não consigo mais pecar. Aí eu peguei, até ironizei, eu disse assim: olha, deixa eu tocar nas suas vestes, ver se sai em virtude. Aí eu disse: mas não é isso que a Bíblia ensina, nós estamos num processo de santificação. Ele disse: não, mas eu não consigo, eu me esforço para pecar, para fazer alguma coisa errada, eu não consigo. Que bom, Mas, na verdade, isso era muito fantasioso. Felizmente, tempo depois, ele caiu num pecado grotesco. Mas, enfim, o que eu quero lhe dizer é que quando Paulo fala que devemos crescer, evitar essas práticas para crescer em santidade, para que sejamos puros e irrepreensíveis, Paulo não está dizendo que você, nesta vida, vai viver sem pecado. Porque isso só será possível quando Cristo voltar e os nossos corpos forem glorificados. Aí seremos como Ele é. O ponto de Paulo aqui de pureza e repreensão é que temos que viver em santidade a ponto de que nada nos desabone, nada nos acuse. Essa é a ideia de pureza e repreensão. Ou seja, no que depender de nós, crentes, nós devemos viver em santidade, para que as pessoas de fora, esse é o ponto aqui, não olhem para nós e nos acusem de coisas erradas. Por quê? Olha o que diz o texto. Filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada. Pensa o que Paulo está dizendo. Você precisa perseverar para que as pessoas de fora não olhem para ti e vejam coisas escandalosas. Porque as pessoas de fora, elas estão como? Elas fazem parte de uma geração corrompida e depravada. Aqui uma melhor tradução seriam pessoas tortas. Como assim? Porque Deus é um Deus reto. É um Deus justo, a retidão. O mundo é torto.
Já viu aquela musiquinha de criança? Havia um homenzinho torto que morava na casa torta. É justamente o ponto aqui do verso de número 15 de Paulo nessa carta aos Filipenses. O mundo está torto, desvirtuado, ok? Corrompido. Mas Deus não, Deus é direito. E Ele requer que aqueles que Ele servem andem em retidão, em santidade de vida. Mais adiante, agora vamos lá, o verso de número 16, ainda no verso número 15, ele diz assim: no qual vocês brilham como estrelas do universo, que é o tema dessa mensagem. Então ele diz: retendo firmemente a palavra da vida, assim no dia de Cristo eu me orgulharei de não ter corrido e me esforçado inutilmente. Observe o que Paulo está dizendo. Ele está dizendo que enquanto o mundo está em trevas, porque são corrompidos, são impuros, são repreensíveis, ok, são depravados, nós, ok, que estamos desenvolvendo a salvação e nós que desfrutamos do efetuar divino, nós devemos fazer o quê? Nós devemos crescer a tal ponto de brilhar. É como se Deus estivesse nos dizendo: cresça e apareça, mas cresça e apareça em santidade de vida. E aí Paulo usa aqui uma figura de linguagem que é muito legal. Ele diz: olha, brilhem como as estrelas do universo. Você já observou à noite, quando você olha para o céu tudo escuro, aquelas estrelas ali brilhando? Paulo está dizendo aqui, assim está o mundo, totalmente corrompido, em trevas, mas a partir do momento que eu estou crescendo, eu vou brilhar neste mundo de escuridão. E eu vou brilhar para que Cristo resplandeça. E aí Paulo, como bom pastor, diz: olha, e quando eu olhar isso, e quando eu ver isso, eu percebo que eu não corri em vão. Todo pai que se preze, ele deseja ver seu filho crescendo, brilhando, conquistando muitas coisas. Eu mesmo, quando olho para as meninas, a nível futuro, eu quero que elas sejam felizes em todas as áreas da vida. Eu idealizo, eu imagino isso. Um bom pastor também olhar para os membros da sua igreja, ele deseja que elas cresçam, desenvolvam os seus dons, habilidades, mas acima de tudo, cresçam em santidade. Então Paulo, como pastor em Filipos, olha para os irmãos e disse: brilhem, mas brilhem como as estrelas, revelando a luz do Evangelho de Cristo. A ponto de que quando Paulo fala isso, ele diz: olha, porque isso muito me alegra o coração. Aí observe o final do texto, verso 17 e 18. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida, na sua Bíblia pode ter oferta de libação, já eu explico. Ele diz: sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e se alegrem comigo. Paulo está dizendo o seguinte: no Antigo Testamento, quando o sacerdote oferecia um sacrifício, que colocava ele sobre a mesa e que ele começava a queimar ali o sacrifício para ser levado a Deus, ele pegava uma garrafa de vinho, o vinho, e jogava em cima do animal. Então, quando ele jogava em cima do animal, borbulhava e a fumaça subia, como simbolizando as orações dos crentes. E ali o sacrifício era perfeito. Então Paulo usa essa figura do Antigo Testamento no verso 17 e 18 e diz: meus irmãos, que sejamos assim unidos a tal ponto. E Paulo está falando como pastor encarcerado: eu dou a minha vida, eu me derramo sobre vocês para que vocês brilhem como as estrelas do universo em meio a essa escuridão, para que possamos juntos estarmos alegres. Por isso que no final ele diz: olha, eu estou alegre e quero que vocês se alegrem comigo. Estejam vocês também alegres e se regozijem comigo. Ou seja, Paulo está empenhado, como um bom pastor, como um bom apóstolo, em lutar para que a igreja de Filipos cresça e apareça em santidade de vida. E aí, meu irmão, e você? Vai crescer e aparecer em santidade de vida? Ou vai ficar com a luz apagada por causa da prática de certos pecados? Muito cuidado. Para finalizarmos essa meditação, guarde essas 5 perguntas, sonde o seu coração e depois ore ao Senhor Deus. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer é o seguinte: você é um crente obediente e submisso à palavra de Deus? O cristão deve ser alguém que ama e tem prazer em seguir a vontade de Deus revelada em sua palavra. Você é um cristão obediente? Você é alguém que só obedece na presença, digamos, do pastor, de algum irmão mais maduro? Ou você obedece a Deus na ausência dessas pessoas? Quem é você quando ninguém está olhando? Pense nisso. Segunda pergunta: você está buscando crescer em santidade?
está gastando energias, exercitando os músculos espirituais com o intuito de alcançar a piedade? Você está empenhado nisso, meu irmão? Você vai para a academia, exercita seus músculos, faz sua caminhada, suas atividades físicas, gasta suas energias no trabalho, mas na vida espiritual está sedentário a ponto de morrer espiritualmente? Muito cuidado. Nós devemos fazer uso, digamos, do maquinário, dos equipamentos espirituais, para termos os nossos músculos fortalecidos, para estarmos firmes contra os ataques deste mundo. Ok? Então, preste bem atenção. Pastor, como exercitar os meus músculos espirituais? Algumas dicas. Cultive uma vida disciplinada. Seja disciplinado, se esforce, estabeleça horários, períodos, reserve um tempo para orar todos os dias. Terceiro, crie o hábito de confessar pecados, especificando áreas e pedindo a misericórdia divina. Não adianta se esconder do Senhor. Ele sabe todas as coisas. Mas não esqueça, Ele não só sabe, como Ele está empenhado em investir em nós para que cresçamos em santidade. Próxima, leia a Bíblia com frequência, meditando e anotando aquilo que você aprendeu da palavra de Deus. Próxima, evite situações que estimulem o pecado. Crie uma política de segurança para preservar a sua vida espiritual. Uma última dica desse segundo ponto, não despreze a comunhão e a mentoria. Crie laços na vida da igreja, ou seja, não existe, já falei na nossa igreja, que não existe cristianismo, carreira solo no cristianismo, não existe carreira solo na igreja. Somos um corpo e precisamos crescer dando testemunho, prestando conta uns com os outros. Terceira pergunta, você se sente sozinho na luta contra o pecado? Se você se sente sozinho a ponto de ficar fraco, não se esqueça, Deus está empenhado em te fortalecer para te dar vitória contra o pecado. Olha o que diz o texto de 1 Coríntios 10:13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que vocês possam suportar. Então não se esqueça, Deus está trabalhando em você, mesmo diante das tentações desta vida. Ele está preservando a sua vida para que você cresça à imagem e semelhança de Jesus. Quarta pergunta, você tem resplandecido a luz do Evangelho? Você é uma estrela que brilha? Ou você anda meio apagado? Muito cuidado, vá até o Senhor, faça lá como a experiência do profeta Isaías, Senhor, com a brasa viva, toca para que eu seja purificado e a luz de Cristo resplandeça em minha vida. E quinta pergunta, você tem se alegrado em Deus e compartilhado esta alegria com outras pessoas? Você tem se alegrado no Senhor, meu irmão? Você tem compartilhado essa alegria? Então faça disso, compartilhe essa alegria. Ande em santidade, resplandecendo a luz do Evangelho, na luta contra o pecado. Conte com a proteção do Senhor. Segundo, cresça em santidade, fazendo uso desses meios de graça que foram aqui listados. E por último, seja obediente à palavra de Deus. E não se esqueça, brilhe, mas brilhe muito como uma estrela, em meio a esse mundo de trevas, mostrando que Jesus é a luz do mundo. Que Deus te abençoe e até mais. Vamos lá. O missionário e pastor Caetano, tá? Na frente missionária localizada aqui em Varjota, ele afirmou pra gente que na sua igreja, né, tem um caso confirmado de Covid e 2 suspeitas. Então, que a gente possa estar orando, tá, por essas pessoas, que Deus possa estar restaurando sua saúde. Ele também pede pela enfermidade das pessoas da sua comunidade, que da mesma forma Deus possa estar curando e restaurando a saúde de todas essas pessoas. Eles também estão abrindo, né, iniciando um projeto com crianças na comunidade, e que a gente possa estar orando para isso também, tá? Que Deus possa estar usando os irmãos para alcançar vidas, as crianças e as suas famílias também. Ele também pede pelos recursos, né, para que Deus possa enviar recursos para reformar o seu espaço
E eles também têm um programa de rádio na comunidade. Então, que a gente possa estar orando por tudo isso, né? Que, acima de tudo, Deus possa estar alcançando vidas em meio a essas estratégias, tá certo? Então, agora vamos para os pedidos de Catunda, tá? O missionário Arnaldo pede pela cidade de Catunda, né? Pede que a gente possa estar orando para que Deus possa estar alcançando as vidas que estão ali. Ele também afirmou para a gente que durante essa pandemia, eles têm usado o Facebook como ferramenta para assistir à igreja. E ele diz que tem dado bons resultados, tá? E ele afirma também que Deus tem conduzido todos, né, através da sua palavra. Que nós possamos também orar por ele e pela sua família, tá? Sua esposa Auricélia e seus filhos, que são Davi e Ivna. Que nós possamos estar também anotando esses pedidos e orando por eles também. Vamos agora então para os pedidos de São Benedito. Missionário e pastor Gilmar pede em favor dos afetados pelo Covid, né? Que Deus possa estar tendo misericórdia dessas pessoas. Ele também pede pela volta do culto presencial, né, que também Deus possa estar conduzindo todo esse retorno para todos nós. Também pede pelas famílias das frentes missionárias, assim como já temos feito nessa jornada de oração, que Deus possa estar conduzindo cada frente missionária, cada família missionária que está à frente, tá? Eles também pedem pela aquisição de um novo terreno para a sede da igreja, que Deus possa estar mostrando, né, o local correto onde a sua igreja possa ser instalada. Eles também têm um projeto infantil no bairro próximo, que Deus possa estar também alcançando vidas através desse projeto. O missionário e pastor Gilmar também pede pelo alcance, né, do alvo estadual da campanha, e ele também afirma que os cultos e estudos estão sendo ministrados pelas mídias, tá? E as visitas continuam sendo feitas para as famílias que não correm risco, né? Então, estamos vendo também que o trabalho missionário não para. E glória a Deus por isso, que nós possamos estar sustentando, né, os missionários e as famílias para que sejam encorajados por Deus para continuar a obra. Agora vamos orar pela frente missionária que está localizada em Independência. O missionário João Oliveira pede que o Senhor possa estar reacendendo no coração de cada irmão da igreja o amor pelo serviço, né? E também pede pela visão de trabalho, pela visão da obra, que possa estar proporcionando tanto crescimento de qualidade como de quantidade também. Pede também pela conclusão das obras no templo, né, que em meio a essa pandemia tudo foi adiado um pouco. Também pede pelo alcance, né, que a gente possa alcançar o alvo estadual, que eles possam atingir as metas dentro da vontade de Deus e que possamos também estar orando pela saúde física e espiritual do missionário e de sua família, tá? A sua esposa se chama Simone e suas filhas se chamam Esté e Sofia. Amém. E esses são os pedidos dessa semana, que nós possamos estar orando, intercedendo por essas frentes missionárias, e também encoraje os irmãos a entrar em contato com os missionários. Foi nítido a alegria deles em serem lembrados por todos nós, né, pela igreja, pelos seus irmãos em Cristo. Se alguém quiser, eu tenho o contato de todos os missionários, tá bom? E glória a Deus por tudo isso. Plantemos, a colheita é certa. Boa noite e obrigada a todos. Você lembra quando foi que o Senhor os separou dentre todos os amigos, dentre os entes mais queridos, e lhe encheu a alma toda de paixão tão desmedida pela
pelas almas, pelas vidas que não sabem pra onde vão. Mas o tempo foi passando e a paixão se esfriou. Ó meu Senhor, responda-me, porque você precisa ser obreiro aprovado e não ser acusado por ninguém, e andar como meu filho andou, amar com genuíno amor que eu lhe dei. Mas se me buscar na palavra, de coração na palavra, eu dou-lhe minha palavra, me acharás e aprovado serás. Você lembra quando foi que o Senhor o separou dentre todos os amigos, dentre os entes mais queridos, e lhe encheu a alma toda de paixão tão desmedida pelas almas, pelas vidas que não sabem pra onde vão. Mas o tempo foi passando e a paixão se esfriou. Ó meu Senhor, responda-me, porque você precisa ser